3, o versículo 1. 1, 2, 3. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em mim. Pastor, se eu falar mais alto que todo mundo aqui. Não sei, agora são vocês mulheres, versículo 2. Ganhamos. É só porque tem mais mulher, é um pouquinho melhor. Só porque tem mais mulher. Bem, queridos, vamos lá. Paulo e Timóteo. Paulo todos sabem porque ele mesmo se identifica nas suas cartas. Mas o que nós sabemos de Timóteo? Timóteo, ele foi um jovem que Paulo encontrou nas suas viagens missionárias, e da segunda viagem em diante ele passou a ser companheiro de Paulo nas viagens. Fala-se que ele tinha em torno de 16 anos quando Paulo o encontrou. Aos 30 anos Paulo consagra ao ministério pastoral. Ele era filho de um grego e de uma judia que se tornou cristã e aceita a fé em Jesus por meio do próprio Paulo. E Paulo então era seu pai na fé e seu pai de ministério, e tornou-se um companheiro inseparável de Paulo até o último momento. Em 6 cartas, Timóteo é apresentado como colaborador de Paulo nessas escritas, inclusive nessa aos Filipenses. Mas vamos aqui estudar mais um pouco acerca de Timóteo, só para a gente entender melhor o quão era importante a pessoa desse jovem na vida de Paulo. Então você vai lá para 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, e vamos ler aí um versículo, mais ou menos 2, para a gente ter mais luz sobre aquilo que a gente quer falar. Capítulo 1 e o versículo de número 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Aí não tá. Ah tá. Leia aqui. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como era que Paulo chamava Timóteo? Verdadeiro filho na fé. Então esse era o relacionamento de Paulo para com Timóteo. Ele o considerava um verdadeiro filho. Bem aqui, irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese aqui. E você vai ver na carta da despedida, que é a última, a segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele já está condenado à morte. Mas nós vemos o quanto as pessoas carecem uma das outras, o quanto é importante uma verdadeira amizade, uma verdadeira fraternidade em Cristo Jesus. Porque o Timóteo, ele foi essa pessoa, não só ele, mas outros também, para o apóstolo Paulo, tá? Eu quero que vocês leiam agora em Atos capítulo 16, vamos lá, Atos capítulo 16, nós estamos estudando a Bíblia, irmãos. Vamos aí fazer um escrutínio bíblico da carta aos Filipenses e vamos entender primeiro quem foi que escreveu a carta, quem foram essas duas pessoas. Paulo, nós já sabemos, estamos estudando um pouco a respeito de Timóteo. Atos capítulo 16, 1 a 3, eu vou ler. Chegou também a Derbe e a Listra, Paulo, chegando a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado, quem? Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia,
e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. 18 de Atos e o versículo 5. Aí nós vemos Paulo se encontrando primeiro com Timóteo e levando junto, e quando nós vemos aqui em 18 e 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Pastor, por que esses versículos aí? Só para mostrar que Timóteo andava com Paulo, era um companheiro de missões, ainda que na diferença de idade, tá? Mas leia aí em Filipenses, leia aí mesmo na própria carta aos Filipenses, você vira aí para o capítulo 2 e o versículo de número 19. Vamos ler o 19 e o 20. Acharam? Vou ler para vocês. Espero no Senhor Jesus, mandar-vos quem? Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 20. Por que ele queria mandar a Timóteo? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Louvado seja Deus. Paulo estava escrevendo a carta junto com Timóteo, mas disse para os filipenses: olha, eu espero muito em breve mandar Timóteo para estar aí convosco, para que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo estava dizendo assim: olha, Timóteo, nesse eu confio, esse vai cuidar da igreja, esse vai trabalhar convosco, vai cuidar dos vossos interesses, ou seja, do interesse da igreja. Louvado seja Deus. Eu quero que vocês tenham o entendimento do quilate que Paulo considerava aquele jovem que estava ali acompanhando nas viagens missionárias e agora compartilhando daquele momento difícil de Paulo, já que estava na prisão. Então vamos ler mais alguns versículos, irmãos. Vamos agora a 1 aos Coríntios. Glória a Deus. Nós estamos estudando o que, irmãos? Carta de Paulo aos Filipenses, e estamos estudando sobre os autores. Quem foram os autores? Paulo e Timóteo. Estamos vendo aqui quem foi esse Timóteo, tá? 1 aos Coríntios 4 e 17. Por esta causa vos mandei quem? Timóteo. Que é o que para Paulo? Que é meu filho amado e fiel no Senhor. Oh, louvado seja Deus. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Aleluia. Paulo agora está mandando Timóteo para Corinto, e diz o que? Chama ele primeiro de meu filho amado. Aleluia. Meu filho amado e fiel no Senhor. E Timóteo ia fazer o que lá? Lembrar a eles tudo que Paulo tinha falado anteriormente sobre as Escrituras, sobre a palavra, sobre a fidelidade a Deus. Então, só se faz isso, irmãos, com quem se tem confiança. Amém? Teve um pastor, irmãos, que foi um dos pastores que me discipulou lá em Araguanã, e eu convivi com ele ali 5 anos e pouco. E destes, em 5 anos eu já era evangélico, já era crente. E eu já ajudava na mocidade e tudo. E às vezes, dia de segunda-feira, ele telefonava, estava no destacamento, né? Ele dizia: prepara a palavra para hoje, para segunda-feira.
Aí depois ele saiu da igreja, a gente conversando, eu estava em outra igreja, eu fui visitar. Aí ele disse assim: eu tenho muito ciúme do púlpito da igreja que eu dirijo. Já idoso, principalmente no dia de segunda-feira. Ele disse assim: mas eu me lembro que às vezes o senhor mandou o recado que era para eu ministrar na segunda-feira lá em Araguanã. Aí ele disse: é porque era um teste e porque eu confiava em ti. Amém? Você está vendo em que ordem, em que patamar Paulo considerava Timóteo? Aleluia. Aí o versículo de ontem não é preciso, né? Porque o de ontem foi pesado, não foi? Ou não? Mas ele estava aqui, mas eu não vou nem ler, né? Em 1 Timóteo 4:12, quando Paulo diz assim para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Quantos anos ele foi consagrado ao ministério, irmãos? 30, mais ou menos 30 anos. Só aquele pastor em Éfeso, cultura grega dos dias, e a cultura grega primava, dava muito valor à idade e à experiência. E Paulo e Timóteo sendo um pastor de 30 anos de idade. Mas aí Paulo diz para ele assim, ó, 4:12: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, ser padrão dos fiéis, ser padrão dos crentes, dos cristãos, seja um modelo, um exemplo. Era o que Paulo estava dizendo para Timóteo: ser padrão dos fiéis, ser modelo, ser a forma, ser o molde dos fiéis. Em quê? Na palavra, no trato ou no procedimento. O que mais? No amor, na fé e na pureza. Pronto. Paulo estava dizendo: meu filho, se tu trilhar por esse caminho, se tu fores o exemplo nestes 5 requisitos, se tu fores padrão para eles na palavra, se tu fores padrão no trato ou procedimento, conforme algumas versões, no amor, na fé e na pureza, pronto, ninguém vai desprezar a tua mocidade, e ninguém vai desprezar a nossa crença, irmãos, a nossa fé, se nós também formos padrões nesses 5 requisitos. Ninguém apontará o dedo para nós e nos menosprezará a nossa fé, a nossa crença, a nossa, como se diz lá fora, a nossa religião. Pelo contrário, nós seremos padrões, exemplos para uma geração corrompida e perversa. Quem crê que seja assim, diga glória a Deus. Aleluia. Então, Paulo pega a Timóteo e faz dele um cooperador fiel. Só que aquele jovem, ele era obediente, aquele jovem, ele era comprometido, aquele jovem, ele era santo, aquele jovem queria as coisas de Deus. E quando menos espera, Timóteo já era pastor para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Bem, mas vamos continuando aí na nossa carta que estamos estudando. E aí como é que diz o resto do versículo, irmãos? Paulo e Timóteo, escravos ou servos de Cristo. Vamos agora nessa partícula aí, irmãos, servo de Cristo. A palavra lá no original para escravo, servo, é a palavra doulos, palavra grega. Só que Paulo, ele usa para si o linguajar hebraico. Como é isso, pastor? É porque Paulo sabia que um escravo hebreu, Pedro sabe, com quantos anos ele tinha que ser liberto? Quantos anos? Tinha que dar a liberdade dele. Ele era 7 anos, aí quando chegava no ano sabático,
ele tinha que ser liberto. Mas se aquele escravo, ele já gostasse tanto do seu senhor, do seu patrão, e ele quisesse ficar lá voluntariamente, ele era marcado com uma espécie de sovela na orelha, era furado. Aí ele passava a ser escravo voluntariamente. Ele era um escravo livre, vocês entenderam? Ele era um escravo livre, marcado, era um escravo de orelha furada. O salmista até fala disso: furaste, falando de Deus, furaste as minhas orelhas. Aí Paulo estava dizendo o seguinte, irmão, que ele era escravo de Cristo, servo de Cristo, ele e Timóteo. Paulo, a carta aos Filipenses, ela é muito pessoal, irmãos. A segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta aos Filipenses, ela é uma carta muito pessoal, cheia de sentimentos. Paulo amava muito aquela igreja de Filipos, e ele estava escrevendo para agradecer também um donativo, uma oferta que a igreja de Filipos tinha mandado para ele através de um dos seus membros, chamado Epafrodito. E aí Paulo, então, quando ele escreve as outras cartas, você vai ver que ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo dos gentios, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, como é muito pessoal, o que ele diz? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, ou escravo de Jesus Cristo. Mas agora eu quero que você entenda que esse escravo aqui é um escravo voluntário, que serve com alegria e dedicação, e está à disposição do seu Senhor todo o tempo e com todas as suas energias. Aleluia! A designação de escravo de Cristo se torna um título honorífico para Paulo e das pessoas que colocam uma vida completamente a serviço de Jesus. Uma pergunta: onde estão os servos de Cristo nessa noite? Aleluia! Que servem a Ele, escravos dele, voluntariamente. Escravo que é liberto, escravo de Jesus, mas que é liberto do pecado. Escravo de Jesus, mas que é liberto do mundanismo. Escravo de Jesus, mas que é liberto das suas próprias vontades. Escravo voluntariamente, servo acorrentado, aleluia, mas que conhece, assim, esse servo, ele conhecia a casa do seu Senhor, ele participava da intimidade do seu Senhor. Você está entendendo como é lindo quando Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, aleluia, escravo voluntário e que conhece a intimidade do seu Senhor. Você está entendendo? Escravo que serve a Ele com toda a lealdade, com toda a integridade, com todo o seu tempo, suas forças, seu coração, sua mente, seu tempo, aleluia, glória a Deus. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, todos os santos, todos os santos. Aqui Paulo está escrevendo, vocês vão ver que ele fala para toda a igreja, todos os santos em Cristo Jesus, e depois, uma vírgula, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Todos os santos, ele abarca toda a igreja, todos. Aí depois ele vai fazer uma ênfase aos diáconos e bispos. Beleza, todos os santos. A palavra santo significa separado. Isso aqui a gente sabe desde o beabá, quando a gente chega na igreja, não? Na escola bíblica dominical, que significa separado. Que as coisas do tabernáculo eram santas porque eram separadas para o Senhor, e assim por diante. Mas outras palavras que designam essa santificação, santidade, santo. Vamos lá, digam comigo: separação, dedicação, purificação, consagração.
consagração. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja Jesus eternamente, que nos separou para Ele. Aleluia. Agora, há a santificação posicional e a santificação progressiva ou prática. Pastor, vamos definir isso aqui. Todas as pessoas que aceitam a Jesus, elas estão agora na posição de santos. E leiam aí em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 2. 1 Coríntios 1 e 2. Ou melhor, capítulo 1 e versículo 2. Eu estou bem pertinho de Caio aqui, ele já achou. Diz o que aí? Não, só o 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Bem, peraí, tem duas vezes aqui que fala uma coisa aí. Primeiro, que está em Corinto, aos o quê? Aos santificados em Cristo Jesus, E depois, para ser chamados santos. Santificados em Cristo Jesus, que foram chamados para ser santos. A posicional, irmãos, eu estou na posição que é para eu ser santo. Eu estou na igreja. Agora, a santificação prática e progressiva é aquela que eu vou buscar. Eu vou me afastando do mundo e me aproximando de Deus. A igreja em Corinto não estava nada bem, viu, irmãos? Não estava bem. Havia uma bagunça na ceia, uma desordem na ceia do Senhor, está lá no capítulo 11. Haviam facções, uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Cefas, outros diziam que eram de Cristo. Haviam facções, divisões dentro da igreja. Haviam pecados dos mais horrendos, como um enteado que estava dormindo com a madrasta. Mas ainda assim, Paulo escrevendo, ele diz: aos santificados em Cristo que estão em Corinto, para aqueles que foram chamados para ser santos. Ou seja, a igreja é para quem está na posição de santo, mas é para essa pessoa querer se santificar, ter uma santificação progressiva, buscar a face de Deus, se santificar cada dia. Glória a Deus. Cada dia que você se separa um pouco do mundo, você está se santificando para Deus. Aquela prática que você sabe lá no teu íntimo, que faz mal para você, que te prejudica espiritualmente, deixa e se aproxima de Deus em santificação. Aquilo que fere a tua alma quando você olha, deixa, te santifica nisso e progride em santificação na direção do Eterno. Santificação progressiva, paulatina, santificação prática. Te santifica, porque o nosso Deus, Ele não nos chamou para a imundícia, Ele nos chamou para a santificação. Bendito seja o nome do Senhor eternamente. Aleluia. Pastor, e como é que eu sei disso? Se você é templo e morada do Espírito Santo, quando você vê, ouve, faz alguma coisa que entristece o Espírito Santo, você sabe. A consciência então deixa isso, te santifica para Deus, te santifica para Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E leiam aí, queridos, 6 e 11 de 1 Coríntios ainda. Aleluia. 6 e 11 de 1 aos Coríntios. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Tal foi
eu vou ler no 10, ou para a gente jogar a luz, eu vou ler desde o 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Beleza. Tais fostes alguns de vós. Olha o que Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Alguns de vocês foram essas coisas que agora eu falei. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome. Aleluia. Eu sei, irmãos, que nessa listagem tão horrenda que Paulo fez aqui daqueles que não herdarão o reino de Deus, ele poderia dizer também para nós: vocês também da Assembleia de Deus de Porto Rico, alguns de vocês se encaixam nesse passado tão feio, nesse passado tão obscuro, porém vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Quem concorda e pode glorificar o nome do Senhor? Eu me encaixaria em alguns desses aqui, mas só que o Senhor me chamou, aleluia, e me santificou e ainda me chamou para a sua obra. Oh, louvado seja Deus! A todos os santos que estão em Filipos, aleluia, aleluia. Para a gente encerrar esse subtópico aqui, irmãos, só do nomezinho da expressão todos santos, vamos ler, alguém recita para mim, Hebreus 12 e 14, é bem fácil e conhecido, não é não? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual segui a santificação, a paz com todos e não é sem as quais, é sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, mas aí seguir a paz com todos é para seguir a paz e a santificação. Mas por que sem as quais? Por que não sem as quais? E sim sem a qual? Quer dizer, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque infelizmente nós não manteremos a paz com todos os homens só pelo fato de sermos cristãos. Alguém não vai gostar de você, não vai te antipatizar só porque tu és crente. O que essa pessoa já te fez? Nada, porque eu não gosto de crente. O que ele te prejudicou? Não prejudicou em nada, mas é porque eu não gosto de crente. Aí Paulo, ele também diz lá em Romanos: no que depender de você, tenha paz com todos os homens, mas nem todos os homens terão paz conosco pelo fato de sermos cristãos. Mas do que depender de nós, nós seremos pacificadores e promoveremos a paz. Amém? Agora a santificação, irmãos, aí nos cabe buscá-la, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Misturado com o mundo, não veremos ao Senhor. Sendo um crente, como é que vocês dizem aí? Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, não veremos ao Senhor. Ou crente camaleão, que se comporta camaleonicamente, acabei de criar a palavra, aquele que se muda de cor conforme o ambiente. Você está entendendo? Se está no tempo da quadrilha do Festival Junino, ele se adapta, que é uma beleza. Mas quando é no tempo do carnaval, não vai ao carnaval, mas assiste a escola de samba na televisão. Não vai às vezes para o retiro
de jovem, não é porque esse negócio de aquilo de jovem não dá para mim, fica em casa assistindo porcaria. Oh, queridos, nos santifiquemos, porque Ele não chamou-nos para a imundícia, choralamas. Ele nos chamou para sermos santos. Santos. Sede santo, porque vosso Deus é santo, diz o Senhor na sua palavra. Glória a Jesus, aleluia. Vocês perceberam, irmãos, que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, em um versículo tem tanta informação, tanta coisa linda. Eu quero assim que você sinta sede de mergulhar na palavra de Deus, que você sinta sede de tirar mais dessa fonte, porque ela é uma fonte inesgotável das riquezas do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Servo de Cristo, com todos os santos em Cristo Jesus. Agora bem que tem uma informação linda: você não consegue ser santo se for aquém, fora de Cristo Jesus. Você só vai conseguir se tiver nele. Nós não vamos conseguir pelo seu Espírito Santo. Na força do braço, Pedro, ninguém consegue ser santo. Aleluia. Como é que é na força do braço? É querer ser santo sem orar, sem ler Bíblia, sem consagrar, sem evitar alguns ambientes que nos escandalizam. Não, só conseguiremos ser santos em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para quem? Pronto, é nele, é estar nele. É estar nele, amados. Você vai ver, olha aí, nesses dois versículos, quantas vezes aparece a expressão Cristo, Senhor Jesus. Vamos lá? Leia aí na sua Bíblia, no 1 e no 2 só, aos Filipenses. Quantas vezes? Aí parece, assim se torna uma coisa corriqueira a gente falar, né, em Cristo Jesus, está em Cristo, eu vou lá em nome de Jesus. Mas aí já tem quantas vezes? Tem 3 vezes, né? A expressão, olha aí, servo de Cristo Jesus, todos os santos em Cristo Jesus. E lá no finalzinho, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Estar em Cristo, irmãos, não é apenas saber a respeito de Jesus. Estar em Cristo não é só dizer que crer nele. Estar em Cristo é mais do que isso. É eu ser em Cristo Jesus. Eu sou santo em Cristo Jesus. Eu sou pastor em Cristo Jesus. Eu sou pai de família em Cristo Jesus. Eu sou cidadão em Cristo Jesus. Eu sou membro da Assembleia de Deus em Porto Rico, do Maranhão. Mas antes eu sou cristão. Eu sou em Cristo Jesus. É ser nele. Aleluia. Nós não podemos viver, queridos, fora desse ambiente, sem estar arraigado, fundamentado nele. Aleluia. Nessa rocha que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esteja nele, seja nele. Louvado seja o nome do Senhor. Esta razão da nossa vitória é sermos o que somos em Cristo Jesus. Levante sua mão e diga alguma coisa aí para ele, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Todos os santos, todos. Aí quando fala todos, aí vem tudo, todo mundo. Pastor, diáconos, músicos, porteiros, todos. Mas aí no finalzinho assim, inclusive bispos e diáconos. Bispos, do grego episcopos, que aí vem a palavra episcopal. Diáconos,
literalmente significa servo, aquele que serve. Aqui Paulo, ele não está colocando o bispo, o diácono, aqui para nós, cooperador, auxiliar, acima da igreja. Ele está dizendo que todos estes estão dentro da igreja, somos todos igreja. A salvação do mais novo convertido é do tamanho da salvação do pastor. Amém? Porém, nenhuma comunhão viva, nenhuma organização pode sobreviver sem liderança e organização. Sim ou não? Já pensou a nossa escola bíblica de manhã aqui? Aí, se não tivesse o irmão Joenson, com o irmão Dick, agora o Joenson que está na frente aqui com o irmão Chiquinho. Aí, se não tivessem aqui nessa coordenação de escola bíblica dominical e domingo de manhã, os irmãos aqui, ninguém sabia o que ia fazer, ninguém sabia por onde começar, porque não havia ninguém para quem foi delegado essa liderança. Vocês estão entendendo? Já pensou o nosso departamento de juventude, se o Caio não estivesse aqui na coordenação com a esposa dele, com a irmã Geice e os meninos aqui, o Igor? Vocês estão entendendo? Se nós não tivermos, enquanto organização, tem os departamentos da igreja, nossos grupos, e aí essa engrenagem linda funciona pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos. Aí tem uma banda, tem um grupo vocal, tem um Esme aqui, tem um Chama Viva, tem o Louvor de Sião, departamento infantil, que formam essa engrenagem tão linda para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Pessoas que assumam seus serviços de forma responsável e contínua. A palavra bispo e diáconos, sabe que nós poderíamos ser bem traduzidas também para nosso bom entendimento? Supervisores e servidores. Amém? E foi o nosso Deus que chamou, lá no capítulo 4 e 11 aos Efésios, Ele mesmo deu, Ele, o Senhor, para a igreja, o que? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, ou mestres. Aleluia! Aí, mas para quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Foi Ele, o nosso Deus, que colocou essas lideranças dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Glória a Jesus. Eu não gosto assim, essa expressão e tudo, edita isso aí, né? Para todos os santos, para os bispos e diáconos que vivem em Filipos. E o versículo número 2, só para fechar, com a saudação característica de Paulo, diz o que? Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Graça de Deus, favor imerecido, que nós merecíamos era juízo, e Deus nos dá a sua graça, favor imerecido. A paz, aí vocês lembram que Jesus disse assim: olha, saúdem com a minha paz. Quando entrarem em uma casa, saúdem com a minha paz. Aí Jesus disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá. Tá? Porque o que é paz para o mundo? Para alguns a paz é só ausência de guerra. Ausência de guerra. Naqueles tempos, irmão, só para a gente fechar aqui, naqueles tempos haviam 3 paz ou pazes que eram conhecidas, os 3 povos que dominavam o mundo. Os romanos dominavam militarmente, conquistando os povos com os seus exércitos, as legiões romanas.
mas tinha um tempo no ano que todos os exércitos romanos, eles guardavam a espada, o que era chamado da Pax Romana. Não tinha guerra naquele tempo. O exército romano parava de guerrear, a chamada Pax Romana. Mas os gregos dominavam o mundo no campo da intelectualidade, no campo da filosofia, e eles tinham também o conceito de paz deles. Era uma palavrinha Irenê, que significa, eles achavam que a paz era, tem isso hoje até, está no Hare Krishna, me parece, que mente sã, corpo são, que era o equilíbrio entre a mente e o corpo. Isso para o grego era a paz. Mas ainda havia a paz dos judeus, do povo de Israel. Shalom, shalom, o povo de Deus. E na verdade essa paz era para reinar ainda em Israel. Mas só que essa paz, o povo de Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. O shalom era só da boca para fora. Eles não tinham mais paz com Deus, estavam com as costas voltadas para Deus. Shalom era a saudação do judeu, Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz. Aí Jesus chega e diz assim: eu vos dou a minha paz, e não a dou como o mundo dá. Ele estava dizendo: a minha paz não é como a paz do judeu, do romano, do grego. A minha paz é diferente, ela vem do próprio Deus. Aleluia. Ela é mais profunda. Aleluia. É ter paz com o eterno, é ter paz com o irmão, é você estar na maior tribulação e ainda assim você chega e diz: a paz do Senhor, meu irmão. E não dá essa paz do Senhor da boca para fora, é porque dentro do seu espírito, da sua alma, você tem a paz que excede todo o entendimento, é a paz que ultrapassa todo o entendimento. O teu vizinho, a tua vizinha não consegue entender, porque você, mesmo no meio da tribulação, você saúda com a paz do Senhor, e quando é segunda-feira, 7h30, você está aqui para adorar a Deus. Aleluia! Oh, bendito seja Deus. A graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Eterno para sempre. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Foi só o versículo 1 e o 2. Eu fui me meter nesse negócio de a gente estudar essa carta. Então vamos lá. Aleluia. Você compreendeu que você está em Cristo Jesus, que você é santo em Cristo Jesus, aleluia, que você tem a paz de Deus no teu coração, aleluia, que você tem a graça de Deus no seu coração. Então oremos em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, ó Deus eterno e santo, que o teu nome